Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos estudar algumas propriedades dos limites. Nós utilizaremos a definição formal que foi apresentada na aula passada para demonstrarmos esses resultados. São resultados muito importantes, então vamos prestar bastante atenção. O primeiro resultado que eu vou colocar como sendo Teorema 1 nos mostra, na verdade, algo que a gente já espera que aconteça, que a função ela não pode se aproximar de dois limites diferentes. Ou seja, se o limite da função quando x se aproxima de P, tende a P, é igual a L. E o limite da função quando x tende a P é igual a M, então L é igual a M. Ou seja, se a função se aproxima de dois valores, esses valores têm que ser iguais, né? Geometricamente, a gente vai fazer o seguinte, né? Vou pegar aqui analisar o comportamento da função. Então eu tenho aqui o meu número P, vou aproximar os valores do domínio da função para o P. E vou colocar aqui o L e o M. Vamos imaginar que o L fosse diferente do M, né? O que aconteceria daria um problema. Qual seria o problema, né? Bom, primeiro, como o limite da função é esse número real L, quando o x tende para o P, significa que para cada intervalinho que eu pego em torno do L, eu consigo um intervalo, uma vizinhança do ponto P, de modo que todos os números reais que estão dentro desse intervalo e pertencem ao domínio da função, eles são jogados pela minha função no intervalinho aqui contendo o número L. Então, todos os números vão caindo dentro desse intervalinho, ou seja, os valores da função vão ficando cada vez mais próximos do L. Por outro lado, se eu digo que o limite da função é o número real m também, e se esse m é diferente do L, eu consigo, para cada intervalinho em torno do m, então eu vou pegar um intervalo muito pequeno, de modo que ele seja disjunto do intervalo que contém o L. Então, pegar um intervalinho bem pequeno aqui perto do m, contendo o m. E para este intervalinho em torno do m, eu consigo um intervalo aberto também, contendo o P, uma vizinhança, tá? Vou marcar aqui de vermelho, em torno do P, de modo que todos os pontos do domínio da minha função, que estão dentro desse intervalinho vermelho, são jogados pela minha função no intervalinho aqui que contém o m. Mas aí que está o problema, né? Porque, como assim? Eu disse inicialmente que o intervalinho, o azul, todos os pontos que estão contidos nele são jogados pela função para o número, para o intervalo que está próximo do L, né? Que contém o L, fica muito próximo do L. Por outro lado, se eu tenho esse intervalinho vermelho, aqui tem pontos que também pertencem ao intervalo azul, que são jogados para o número m, que é diferente do L. Então há um problema aí, há uma contradição. Né? Então a ideia intuitiva para a gente mostrar esse teorema é justamente esse diagrama. A gente vai seguir essa ideia. Então, deixa eu apagar aqui o nosso diagrama. Foi só para a gente ter uma ideia bem intuitiva do que eu vou fazer. E agora vamos formalizar usando a nossa definição. Né? A gente apresentou na aula passada a definição formal de limites, justamente para demonstrar esses resultados. A matemática ela exige esse formalismo, temos que demonstrar os resultados de um modo rigoroso. Né? Então vamos provar o resultado. Então eu vou colocar aqui prova. Bom, então a gente pensa o seguinte. Se o L fosse diferente de M, o que acontece? Então, o módulo de L menos M seria positivo, né? Porque o módulo só é zero quando os números aqui são iguais, só que eu estou analisando o que acontece se os limites forem diferentes. Então, eu teria esse módulo positivo. E o que é que eu pego? Eu pego aquele epsilon da minha definição, então tome epsilon igual ao módulo de L menos M dividido por 2. A distância entre esses valores dividido por 2, a metade da distância. Porque isso vai me dar aqueles intervalinhos disjuntos, o azul
e o vermelho da nossa figura, certo? Então, para esse epsilon, como eu estou dizendo, por hipótese, que o limite da função é o número real L, existem Δ1 positivo. O Δ1 vai ser o comprimento do intervalo correspondente ao limite L. E o Δ2 vai ser o comprimento do intervalo correspondente ao número m. Então, existem Δ1 e Δ2, tais que se x 0 é menor que o módulo de x menos p menor do que Δ1, então, o que vai acontecer? O módulo de f de x menos L, que é o nosso limite, o primeiro, fica menor do que o meu epsilon. Né? Fica menor do que o meu epsilon. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, todos os pontos que estão no intervalo de centro P e comprimento Δ1, eles são jogados pela minha função no intervalo em torno do L, que é o nosso limite, com o comprimento epsilon, né? O meu intervalo aberto. Então, todos os pontos nesse intervalinho de comprimento Δ1 são jogados pela minha função para o intervalo que contém o L. E, olhando agora o Δ2, 0 menor do que módulo de x menos Δ2. Menos P menor do que Δ2. O que vai acontecer? Bom, agora eu estou olhando para os pontos que estão no outro intervalo, né? O intervalo de comprimento Δ2. O que vai acontecer é que esses pontos são jogados pela minha função no intervalinho de comprimento epsilon, só que esse intervalo está em torno do m. Então, o módulo, né, a distância do f de x para o m fica menor do que epsilon. Então, nós temos essas duas coisas acontecendo. Agora, eu quero que essas coisas aconteçam simultaneamente. Eu quero que o f de x menos L seja menor do que o epsilon e também o f de x menos m seja menor do que o epsilon. Então, para isso, o que eu vou fazer? Tome delta igual ao menor dos dois. Né? Eu tenho dois valores, né? Δ1 e Δ2. Eu vou pegar o menor deles. Vou escrever dessa maneira. Mínimo entre Δ1 e Δ2. Por quê? Quando eu faço isso, eu pego aquele intervalo que tem um comprimento menor. Então, eu garanto que o meu intervalo de comprimento delta ele vai estar contido nos dois intervalos anteriores. Né? Por quê? Porque assim eu garanto que f de x menos L é menor do que epsilon e o f de x menos m é menor do que epsilon também, para todos os pontos que estão no intervalo de comprimento delta. Muito bem, então, tomando o delta, né? Tomando o delta aquele menor do que o Δ1 e o Δ2, né? Ou o menor dos dois, a gente vai ter aquelas duas desigualdades ao mesmo tempo. Logo, agora a gente pode analisar o seguinte: o comprimento módulo de L menos M. O comprimento é a distância, né, entre L e M. Eu posso escrever ainda assim, isso é L menos M mais f de x menos f de x. Então não mudei nada, né? Eu peguei aqui o f de x, somei, mas também subtraí. Isso daqui é zero, então eu tenho essa igualdade. Só que isso é uma artimanha que a gente já vai até usar muitas vezes, né, futuramente, porque isso me permite escrever o seguinte: o módulo da soma é menor ou igual do que a soma dos módulos. Então eu vou agrupar o L com o f de x, vai ficar módulo de f de x menos L, mais módulo de f de x menos m. Né? Só que acontece o seguinte, para x, naquele intervalinho de comprimento delta, o módulo de f de x menos L é o quê? É menor do que epsilon, está aqui. E o módulo de f de x menos m também é menor do que epsilon. Então, eu posso escrever o seguinte: isso é menor. O primeiro é menor do que epsilon, o segundo também é menor do que epsilon. Então, fica epsilon mais epsilon. Mas acontece o seguinte, qual foi o epsilon que a gente escolheu? A gente escolheu o epsilon, ó. Epsilon igual ao módulo de L menos m dividido por 2. Então, vamos substituir o valor de epsilon. Nós teremos módulo de L menos m dividido por 2 mais módulo de L menos m
dividido por 2. Bom, e essa soma é justamente igual ao módulo de L menos M. Olha só o problema que aconteceu, né, pessoal? Olha só. Eu estou dizendo que o módulo de L menos M é menor que o módulo de L menos M. Pode um número ser menor do que ele mesmo? É claro que não. Então, nós temos um absurdo. Por que ocorreu esse absurdo, essa contradição, né? Esse problema vem justamente porque a gente olhou o L diferente de M. Se o L for diferente de M, eu tenho uma contradição. Isso significa, portanto, que o L tem que ser igual ao M. E aí a gente mostra que, de fato, quando o limite existe, ele tem que ser único. Então, vamos para o nosso próximo resultado. Nosso próximo resultado diz o seguinte. Se F vai ser o nosso teorema 2, nosso teorema 2 diz o seguinte: se F de um intervalo da reta na reta, né, no conjunto dos números reais, o limite de F existe quando x tende para P, existe. Então, se o limite existe, a minha função ela é limitada na vizinhança de P. Ou seja, né, matematicamente, então, existe, aqui é o símbolo do existe, né, pessoal, na matemática, existe um delta positivo e um número real k positivo, tais que para x no domínio da minha função, x no meu intervalo i, e ainda módulo de x menos p positivo e menor do que delta, então o módulo de f de x é menor ou igual a k. Ou seja, para x próximo de p, a minha função ela é limitada. Tá? É isso que esse resultado está me dizendo. Se o limite da minha função existe, ela tem que ser limitada para valores próximos do número real p. Esse é justamente o número que eu estou tendendo o x. Né? Então, como que eu mostro esse resultado? É muito simples. Ó. Porque se eu digo que o limite existe, né? Digamos que o limite, então prova do resultado, digamos que o limite de f de x, quando x tende para p, é um certo número real que eu vou chamar de L. Como a gente já está acostumado a colocar, vou chamar de L. Então, se esse limite existe, o que significa? Que para todo epsilon existe um delta, né? E aí a gente usa a definição. O epsilon que eu posso pegar é qualquer um, que é aquele intervalo em torno do limite. Então, eu vou pegar o epsilon igual a 1. Já que eu posso escolher qualquer valor para o epsilon, eu vou pegar epsilon igual a 1. E para epsilon igual a 1, existe um delta, que é justamente o delta que a gente vai usar na proposição, né, no nosso teorema. Existe um delta positivo, tal que... Bom, para este delta, né, a gente tem o seguinte. X, quando x está no domínio da minha função, satisfaz que o seguinte, né? X, o módulo de x menos p é positivo, porque não me interessa o valor de x quando x é igual a p, e menor do que delta. Então o que acontece? O módulo de f de x menos o meu limite, menos L, fica menor do que epsilon. O epsilon é 1, então eu tenho essa desigualdade. O módulo de f de x menos L fica menor do que 1. Agora acontece o seguinte, a gente pode estimar o módulo de f de x. Módulo de f de x, eu posso escrever assim, é f de x menos L mais L. Olha só aquela artimanha que a gente usou anteriormente, né? Eu somei e subtraí o L, não muda o valor do módulo, né? Porque aqui é zero. Só que acontece o seguinte, isso é menor ou igual ao módulo de f de x menos L mais o módulo de L, né? Lembre que o módulo da soma é menor ou igual do que a soma dos módulos. Então eu ganho o seguinte, ora, para x nesse intervalinho em torno do P, intervalo de comprimento delta, o módulo de f de x menos L fica menor do que 1. Então isso é menor do que 1 mais o módulo de L.
Isso é um número real, né? Um número real positivo. 1 mais o módulo do meu limite. Digamos que se o meu limite for 5, então eu tenho 1 mais 5, que é 6. Então eu consigo estimar a minha função. Esse é justamente o K que a gente estava procurando. Ó. Aqui é o K. Então com isso a gente mostra o nosso resultado. Que se minha função, existe o limite da função quando x tende para p, ela tem que ser limitada. Por exemplo, pessoal, se eu tenho a função f de r menos o zero em R, dada pelo seguinte, f de x igual a 1 sobre x. A gente vê, pelo resultado anterior, né, usando a contrapositiva, que o limite da função, o limite de f de x, quando x tende para zero, não existe. Não existe. Depois a gente vai formalizar o conceito de limite no infinito, né, e limites infinitos, mas para a definição que a gente tem até agora, esse limite aqui não existe, né? Como é o gráfico da nossa função, né? Então vamos olhar o gráfico da nossa função. Nós temos o seguinte. É mais ou menos assim o gráfico dessa função. Nós temos aqui para valores positivos, para valores negativos. Então esse é o gráfico da nossa função. Observe que para x positivo e se aproximando de zero, o que acontece? A minha função ela aumenta muito, muito rapidamente. Ela explode, vai para infinito. Né? Ela não é limitada próximo do zero. Para valores negativos, ela tem um comportamento semelhante, porém ela decresce. Né? Ela vai para o menos infinito, né? Digamos assim. Então ela decresce muito rápido. Então essa função ela não é limitada para valores próximos do zero. Ela não é limitada. Então o limite de f de x, quando x tende a zero, não existe. Né? Porque se ele existisse, pelo nosso resultado anterior, a nossa função seria limitada numa vizinhança do zero. Mas a gente observa que ela não é limitada. Bom, se ela não é limitada, não pode existir o limite quando x tende a zero para essa função. Tá? Uma maneira da gente aplicar aquele resultado que a gente acabou de provar. Então, resultados muito importantes. Vejam que a gente vai usando os resultados já provados para resolver os nossos problemas. Né? A gente vai deixando de lado a definição, usando ela somente para provar esses resultados que a gente vai aplicando. Muito bem, pessoal. Agora vamos para as operações que eu posso efetuar com os limites. Então, operações com os limites. Operações com os limites. Nós temos o seguinte. Primeiro, que se o limite de f de x, quando x tende para p, é um número real L, e o limite de uma função g, quando x tende para p, é um número real m, então nós teremos o seguinte. Eu vou escrever assim. Primeira coisa, que o limite da soma ou da subtração f de x mais ou menos g de x. Então, vou somar ou subtrair as funções quando x tende para p é igual à soma ou subtração dos limites L mais ou menos M. Tá? Então, nós temos essa primeira. A mesma coisa para a multiplicação, o limite de f de x vezes g de x, quando x tende para p, é igual a L vezes M. E, vou colocar assim, segundo, se o limite da g é diferente de zero, então, se o limite é diferente de zero, a gente pode olhar para a divisão das funções. Então, eu tenho o limite de f de x sobre g de x, quando x tende para p, é igual a L, que é o limite da função f, dividido por M, que é o limite da função g. Então, essas propriedades, pessoal, elas nos dão uma forma de manipular os limites, né? E, de um modo muito mais rápido, calcular os valores, sem precisar recorrer
né, a definição, porque a definição ela é muito rigorosa, muito difícil de trabalhar, né? Mas a gente usa essa definição de limite, a definição formal que foi apresentada na nossa aula anterior, e demonstramos esses resultados. Agora a gente pode aplicar os resultados para calcular os limites. Por exemplo, vamos calcular o seguinte limite. Limite quando x tende para 1 de 2x ao quadrado mais 1 x ao cubo menos 4. Então, veja que eu tenho a função no numerador, a função do denominador. Observe que eu vou chamar de f de x, dada por 2x ao quadrado mais 1, e g de x, x ao cubo menos 4. Quando x se aproxima de 1, essa função ela vai se aproximar de quanto? Vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. Então, o limite da f é 3. A g, nós teremos o seguinte, 1 ao cubo menos 4, que é igual a 1 ao cubo é 1, 1 menos 4, menos 3. Olha só, o limite da função que está no denominador é diferente de zero. Então, pela aquela nossa proposição anterior, a nossa segunda propriedade, nós temos o seguinte, esse limite vai ser o limite da f, que é 3, dividido pelo limite da g, que é menos 3. Ou seja, o limite é menos 1. Então, para funções que são dadas por um quociente entre duas outras funções, o limite ele é calculado simplesmente substituindo os valores. Claro, desde que o nosso denominador não se anule, tá? Para não ter um problema aqui com o denominador sendo zero. Tá? Depois nós veremos alguns resultados, alguns exemplos onde o denominador é zero e o numerador é zero, a gente vai calcular também. Tá? Mas por enquanto, se o denominador ele não é zero, eu posso substituir e calcular o limite com mais tranquilidade. Outro exemplo, uma função que é um polinômio. Eu quero o limite, quando x tende para 2, 2 vezes x ao cubo mais 3x menos 1. Então, essa é a minha função. Observa que, olhando para as propriedades, né, que a soma dos limites é o limite da soma, eu posso olhar separadamente cada um. Então, quando o x se aproxima de 2, essa primeira parcela vai tender a quanto? Vai ficar 2 vezes 2 ao cubo, né? E a segunda vai ficar como? Vai se aproximar de 3 vezes 2. E o outro vai ser o menos 1, porque é uma constante. Então, menos 1. Então, usando as propriedades dos limites, a gente calcula, né, alguns limites muito mais rapidamente. Então, nós teremos 2 ao cubo é 8, 2 vezes 8 é 16, mais 3 vezes 2 é 6, menos 1. Aqui vai dar 22, menos 1, 21. Ou seja, para um polinômio, calcular o limite é simplesmente substituir o valor para o qual nós estamos aproximando o x, não é isso? Outro resultado muito interessante, pessoal, é o seguinte. Que se o limite de f de x quando x tende a p é igual a zero e a função g é limitada numa vizinhança do zero, do ponto P, na verdade, né? Numa vizinhança do ponto P, do número real P. Então, eu tenho duas funções, uma função f e uma função g. O limite da função f é zero, quando o x tende para P, e a outra função ela é limitada próximo desse ponto do número real P, né, que é onde nós estamos aproximando. Então, o que acontece? Então, o limite
de f de x vezes g de x, quando x tende a p, é zero. Olha só, esse resultado é muito interessante, tá? Se eu tenho uma função que o limite é zero e a outra é limitada, né, próximo do número p, então o limite do produto é zero. Vamos ver um exemplo, uma aplicação desse resultado. Eu vou colocar a seguinte função. Primeiramente, f de r menos o zero em r, dada por f de x igual ao seno de 1 sobre x. Então essa é a nossa função. Vamos olhar o gráfico dessa função e eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Espero que vocês consigam responder. Esse é o gráfico da nossa função f, tá, pessoal? Ela é dada por seno de 1 sobre x. Veja que a minha função ela não está definida para x igual a zero, tá? Porque o denominador aqui não pode ser zero. Então eu tenho esse comportamento, né? Para valores negativos ela vem aqui e quando chega próximo do zero, ela começa a oscilar entre 1 e menos 1. Vai oscilando. Para valores positivos, ela vem aqui crescendo, decresce e começa a oscilar para valores próximos do zero. Pergunto para vocês, vocês acham que o limite, qual é o limite da minha função f quando x tende para zero? E aí, o que vocês acham? Analisando, olhando aqui para o gráfico da minha função. Vocês acham que esse limite é 0, é 1, é menos 1? Ou ele não existe? Bom, pelo comportamento, né, pessoal, a gente vê que esse limite parece não existir, porque quando x se aproxima do zero, vamos olhar aqui quando x se aproxima por valores menores, a minha função ela oscila entre o 1 e o menos 1. Não é isso? E quando x se aproxima pela direita, ou seja, por valores maiores do que zero, vai se aproximando e ela oscila também entre 1 e o menos 1. Então não parece existir esse limite. De fato, esse limite não existe. Por exemplo, eu posso pegar os seguintes números, né? Vamos pegar números se aproximando de zero, muito tão próximos de zero quanto a gente queira, mas que o valor, quando eu calculo o valor desses números usando a minha função, eles vão ser iguais a 1 ou menos 1. E aí a gente tem esse problema. Eu tenho números arbitrariamente próximos de zero, que é o valor que nós estamos para o qual estamos tendendo o x, mas que a função fica oscilando. Então esse limite não pode existir, tá? Porque lembrem que o limite, a gente provou que o limite é único. Então nós temos o seguinte, vamos pegar 2 sobre π, vamos pegar 2 sobre 3π, e vocês vão já entender por que eu estou pegando esses valores. Vamos pegar 2 sobre 5π, vamos pegar 2 sobre 7π, 2 sobre 9 e assim por diante. O que eu peguei? Eu peguei frações cujo numerador é o 2 e o denominador é múltiplos de π, né? Múltiplos ímpares. 1 vezes π, 3 vezes π, 5 vezes π, 7 vezes π, 9 vezes π e assim por diante. Né? Como os números, né, no denominador eles vão crescendo, essa divisão, essa razão vai ficando cada vez menor, vai tendendo para zero. Então, os números que nós pegamos ali, eles são cada vez menores, ou seja, nós estamos aproximando esses números do zero. Só que quando eu calculo o valor da minha função nesses pontos, vejam só, o primeiro que a gente pegou foi o 2 sobre π. Então vai ficar, qual é a regra da nossa função? É o seno de 1 sobre x. O nosso x aqui é 2 sobre π. Ou seja, nós vamos inverter. Então, nós temos o seno de π sobre 2. E aí vocês já entendem por que eu peguei aqueles valores, né? Porque vão aparecer aqui seno de π sobre 2, que é 1. O outro vai ser o f de 2 sobre 3π. Então, nós teremos o seno, vai inverter novamente, né? Vai inverter novamente. Então, nós teremos o seno de 3π sobre 2, que é igual a menos 1. Nós teremos que o f de 2 sobre 5π
vai ser igual ao seno de 5π sobre 2, porque a nossa função ela calcula o seno do inverso de x. Né? Então, a gente vai sempre invertendo. E olha só, 5π sobre 2 é 3π sobre 2 mais π. Então, eu volto para o valor 1. E aí, nós vamos oscilando. O f de 2 sobre 7π, o seno, o inverso, né? 7π sobre 2 vai ser menos 1. E assim por diante. O que a gente observa é que eu peguei números que vão tendendo a zero, porque o denominador, veja que o denominador está ficando cada vez menor. Desculpa, o denominador está ficando cada vez maior. O que fica menor é o valor dessa razão. Né? Se você pega uma fração cujo denominador vai ficando cada vez maior e o numerador dela é mantido constante, veja que é sempre igual a 2 no nosso, né? Então, essa fração vai ficando cada vez menor. É um número cada vez menor. Então, os nossos valores aqui eles estão tendendo a zero. Só que quando eu olho o valor da função nesses pontos, eles oscilam 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, que é o que a gente já esperava olhando o gráfico da função. Então, o limite da nossa função, ele não existe. Vou colocar aqui, ó, não existe. A minha função ela fica oscilando. E a gente sabe, a gente já provou, que quando a função tem um limite, o limite é único, ela tem que tender para um único valor. Aqui ela fica tendendo para dois valores distintos. O limite não existe. Agora, olha que interessante, pessoal. Vamos pegar a função g. Vou colocar f mesmo, f de x. Vai ser a mesma função anterior, tá? F de x igual a seno de 1 sobre x, que a gente já verificou que esse limite, o limite quando x tende para zero, não existe. E vamos pegar a g de x igual a x. Qual é o limite da minha função g? Limite de g de x, quando x tende para zero, é zero, né? Quando x tende para zero, isso daqui vai ficando cada vez menor. Então, o limite da g é zero. Observe que, muito embora o limite da f, de fato, a gente verificou, não existe, mas ela é uma função limitada, né? O módulo do seno é menor ou igual a 1. É menor ou igual a 1. Ela é uma função limitada. O seno ele sempre está oscilando entre 1 e menos 1. Então, o módulo é menor ou igual a 1. O que acontece usando o resultado que a gente viu anteriormente, né? Eu enunciei dizendo o seguinte, se uma função, o limite é zero, e a outra é limitada, então o produto vai para zero. Acabou. Eu consigo facilmente calcular o limite da minha função g, que é o x, vezes a função f, que é o seno de 1 sobre x. Quando o x tende para qual valor? Quando o x tende para zero. Veja que calcular esse limite usando a definição seria muito trabalhoso, provar que esse limite é zero. Mas, usando aquele nosso resultado, ora, o limite primeiro, né, da função g é zero. A outra função é limitada. Então, esse limite nós garantimos que é zero. Facilmente a gente consegue aplicar aquele resultado no cálculo desse limite. Muito bom, né, pessoal, os resultados que a gente viu hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, a gente vai continuar falando de mais algumas propriedades e um resultado muito importante para limites, tá? Que é o teorema do confronto, também chamado teorema do sanduíche. E depois vamos resolver muitos exercícios aplicando todos esses resultados e as definições. Muito obrigado, até a nossa próxima aula.